Fundo imobiliário, como a maioria já conhece, é um ativo classificado como renda variável, mas possui um fluxo regular de rendimentos, o que poderia aproximá-lo da renda fixa. Perceba que ao comprar um fundo imobiliário, você está investindo em imóvel, que é sim um ativo de renda variável. Mas será que existe uma relação entre fundos imobiliários e os títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto? Uma cota de um fundo imobiliário é um ativo que no longo prazo tem a tendência de render a inflação acumulada no período e pagar um rendimento regular e mensal na maioria dos casos. A expectativa é que o investidor recebe o valor principal investido, ou seja, o preço que pagou na cota acrescido da inflação, e ao longo do período que permaneceu com a cota em carteira, também receberá os dividendos. A hipótese de que os fundos imobiliários e imóveis, de forma geral, são corrigidos pela inflação a longo prazo é, de certa forma, controversa. A primeira questão que tem que ser esclarecida é que não existe a garantia que o imóvel ou o fundo imobiliário, mesmo a longo prazo, vai ter um retorno igual ou acima da inflação. Por isso, é classificado como renda variável e não como renda fixa. A segunda questão é que, ao afirmar a existência de uma tendência de ganho real, ou seja, acima da inflação no longo prazo, isso não garante que no curto e médio prazo não exista perda real ao investir em fundos imobiliários. Aliás, o Brasil é um grande exemplo disso. No período de hiperinflação, os preços dos imóveis não acompanharam a escalada frenética dos preços. Por exemplo, quem comprou um imóvel na segunda metade da década de 1980 teve perdas reais durante um longo período. Isso na média e com referência no conhecido índice FIPE-SAP. Entretanto, os períodos de hiperinflação são exceções e não a regra. A hipótese de que os fundos imobiliários e imóveis de forma geral são corrigidos pela inflação a longo prazo tem lógica financeira, pois os contratos de aluguéis são indexados pelo IGPM ou IPCA na maioria dos casos. Essa é uma discussão longa e complexa, não é o objetivo desse vídeo. Então, agora vamos entender por que comparamos o fundo imobiliário com um título público de longo prazo e, inclusive, utilizamos esse tipo de título como referência no apressamento dos fundos imobiliários. No título público como o Tesouro IPCA+, ou no nome original NTN-B principal, o investidor, ao comprar esse título, recebe no vencimento o valor principal investido, acrescido de uma taxa de juros pactuada no momento da compra desse título lá no sistema do Tesouro Direto. Por exemplo, atualmente você pode comprar o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035 e receberá o valor investido mais inflação acumulada até a data de vencimento, acrescida de uma taxa de juros de 3,5% ao ano. Ao contrário de um fundo imobiliário, você terá a garantia de que o título será corrigido pela inflação e receberá os juros pactuados na compra, desde que fique com ele até o vencimento. Um título como o Tesouro IPCA+, seria o ativo livre de risco perfeito para comparar com um fundo imobiliário devido a essa semelhança em pagar juros mais inflação a longo prazo. Em finanças, consideramos um título público como ativo livre de risco. Isso porque partimos da premissa que o governo federal não vai deixar de pagar os juros e o valor principal do título na data de vencimento, decretar a moratória ou, no termo técnico, a ocorrência de um default. Ao contrário do Tesouro IPCA+, um fundo imobiliário não tem como garantir o pagamento de juros mais inflação, mesmo no longo prazo, pois é um ativo com lastro em um ou um conjunto de imóveis. E pode ocorrer situações como inadimplência dos locatários, a redução no valor dos aluguéis ou uma elevação na taxa de vacância. Isso acarretará a redução dos rendimentos pagos e possíveis correções nos preços das cotas no mercado de bolsa. Espero que esse exemplo comparativo tenha deixado mais evidente porque, apesar da semelhança na engenharia financeira, taxa de juros anual mais correção pela inflação, o fundo imobiliário é renda variável e o título público é renda fixa. A sugestão é sempre buscar um prêmio sobre os juros pagos com um título como o Tesouro IPCA+, ou seja, o dividendido anual deve ser superior ao rendimento anual pago no Tesouro IPCA+, nos vencimentos longos, como 2035. Esse prêmio é justamente para compensar o risco que o investidor não estaria exposto em um título público.
investir em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, o investidor pode não somente ganhar a correção da inflação nos preços das suas cotas, mas possivelmente receber um valor maior, dada a dinâmica de valorização esperada em imóveis bem localizados e com bom padrão construtivo. Não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixar seu like se você gostou. Até mais!